Forças Armadas dos Estados Unidos, né, que como todos sabem precisam trabalhar com estratégia e planejamentos extremamente complexos, né, ela tem um manual, né, de operações conjuntas que ensina que essas ideias de estratégia, plano, operações no sentido das ações táticas, né, e avaliação, essas ideias estão interconectadas. E o planejamento, ele é visto como uma atividade contínua, né, que faz girar esse ciclo, né, onde as ações são avaliadas e essas avaliações elas alteram, né, aquela estratégia inicial. E a rotação desse ciclo ela é muito importante, porque à medida que eu executo alguma ação, eu tiro dali lições aprendidas e vejo, né, o que tem que ser alterado na minha estratégia. E essa figura eu tirei desse manual de planejamento. Ela traz vários detalhes, mas o importante aqui é percebermos, né, que ela envolve funções. Né? Nessa parte verdinha aí, eu tenho a orientação estratégica, né, onde o foco está no entendimento do problema. Né? Depois, nessa parte azul, eu tenho a concepção estratégica, onde eu vou desenvolver uma arquitetura geral de como eu pretendo resolver aquela questão. Depois, aí na parte amarela, eu tenho o desenvolvimento de um plano, né? A formalização daquela ideia. Né? Essa formalização é necessária quando eu trabalho com coisas, com operações muito complexas e eu preciso coordenar diversos atores que estão desenvolvendo atividades diferentes em setores diferentes. Né? E por fim, na parte cinza, eu tenho a função da avaliação, né, que vai fazer com que eu verifique se tudo aquilo que eu pensei antes e estou executando realmente está funcionando. Né? Veja que são várias atividades, né? E o plano é apenas o produto dessas atividades. O restante dessa figura mostra, logo abaixo dessas funções que eu comentei, que há duas camadas. A primeira camada é o que é chamado de Joint Planning Process. É o processo de planejamento conjunto, onde há 7 passos. E logo abaixo eu tenho o Operational Design. Né? Essas duas camadas, né, que fazem parte do processo de planejamento, ou seja, daquela atividade contínua de elaboração da estratégia das Forças Armadas Americanas, né, essa colocação em duas camadas foi a forma que eles encontraram de resolver, né, as limitações do planejamento estratégico tradicional. Porque se eu executar apenas essa camada do Joint Planning Process, ou seja, só esses 7 passos, né, do planejamento, eu estarei focado muito no planejamento burocrático, né, onde eu vou fazendo análises sequenciais para no final chegar a um resultado. Para poder inserir criatividade, permitir a intuição, permitir o uso da experiência dos diversos líderes envolvidos, né, as Forças Armadas Americanas colocam em paralelo, né, o Operational Design. Né? Nesse Operational Design, ele procura dar flexibilidade ao pensamento. Ao tempo todo, há um incentivo para que a criatividade, né, seja desenvolvida e essa criatividade vai sendo formalizada com o objetivo de ser disseminada, de servir de referência para os outros envolvidos naquela operação. Essa figura, é uma imagem de um slide, né, do curso que eu fiz lá nos Estados Unidos sobre estratégia, e aí ele mostra, né, como é que são desenvolvidos ao longo da elaboração da estratégia esses dois processos. Então eu tenho aí nesse azul mais clarinho, né, o Operational Design, que é a compreensão do problema. Então eu vejo que do lado esquerdo, né, o foco, né, do pensamento ele está na criatividade, na criação, na elaboração daquele conceito amplo, né, daquela estratégia não detalhada ainda. Né? E na parte verdinha eu tenho o processo de planejamento conjunto, que é um processo mais formal, mais tradicional, que ele vai aumentando de importância. Eu vejo que essa figura verde ela vai aumentando à medida que eu vou caminhando para a direita, né? Onde ali sim eu vou detalhar, né, as ações
que eu visualizei naquela grande concepção. Então, nesse fluxo aí vai ter um momento que eu vou testar, né, essa concepção, provavelmente numa ação real, e aí tudo vai ser atualizado, por isso que ali no final da figura eu tenho o redesign, né, o entendimento do novo problema, eu aumento o design e diminuo o planning, né, e eu vou seguindo nesse caminho, né. É um pouco complicado, né? Vendo assim, sem uma explicação prévia mais detalhada, mas é tão complicado que realmente eu precisei fazer um curso, né? Eu e os oficiais e civis do Ministério da Defesa dos Estados Unidos, um curso full-time, e aí quando eu digo full-time, é full-time dormindo numa base americana, né? Onde nós tínhamos atividades o tempo inteiro, né? Para que no final do curso fôssemos capazes de fazer uma estratégia e finalizando lá no finalzinho um plano, né, para uma mega operação das Forças Armadas Americanas, né? Mas essa dificuldade ela pode ser simplificada dependendo do que eu quero, né? Eu posso estar ali administrando um pequeno negócio, ou na internet, ou mesmo um negócio físico, né, e posso usar essas ideias, né, para poder traçar a minha estratégia. Eu começo de uma forma mais genérica, tentando entender o problema, fazendo o voo da águia, e depois eu vou detalhando. E volta e meia eu tenho que novamente abrir, né, esse campo de visão, e esse ciclo vai se prosseguindo. A chave aqui é entender, né, a diferença, né, do que seria o design, né, o que seria esse pensamento estratégico, né, do que é o planning, né? O planning seria o planejamento estratégico, né, o planejamento mais burocrático, mais detalhado. Quando eu entendo essas diferenças, eu já estou com metade do caminho andado. O entendimento, né, da diferença do design e do planning, esse entendimento é muito cobrado, né, nas Forças Armadas Americanas atualmente, né. No curso que eu fiz lá, né, sobre estratégia, lá no Ministério da Defesa americano, eles focam, né, nessa diferença. E esse slide, né, ele é de uma figura que está no manual. E aí ele coloca do lado esquerdo aí o design, né, que é focado no quê? O período design, ele é o entendimento do problema. Ele procura as perguntas relevantes, né? Enquanto do lado direito eu tenho o planning, né, que é o planejamento, né, que ele busca a solução, né? Ele gera um plano. E qual é o mais importante? Os dois são importantes, né? Só que eles se intercalam. O que vale para qualquer pessoa, em qualquer situação de pensar estrategicamente, é que o design tem que vir antes do planning. Eu tenho que primeiro entender o problema para depois buscar uma solução. E o próprio manual de operações conjuntas, né, o JP5, ele alerta. No planejamento, muitas atividades são realizadas por meio de uma metodologia científica. Isso inclui identificar os pontos fortes e fracos do oponente, validar os requisitos por meio de listas de verificação e comparar os resultados da análise. No entanto, o planejamento de conflito e guerra é melhor baseado na arte operacional e no amplo conhecimento de comandantes e planejadores, que não são facilmente categorizados. Esses conhecimentos, muitas vezes oriundo da experiência, que geram intuições valiosas, essa forma de pensar do estrategista, ela dificilmente pode ser categorizada. Então, o próprio manual, né, o próprio documento formal, né, das Forças Armadas Americanas incentiva, né, o pensamento criativo, né, baseado na experiência. Mais uma vez, eu apresento um outro slide, né, do curso sobre estratégia lá nos Estados Unidos, e esse slide ele é muito significativo. Ele diz o seguinte, né, o objetivo principal do planejamento não é o desenvolvimento de planos elaborados, que inevitavelmente deverão ser mudados, mas o objetivo mais duradouro é o desenvolvimento de planejadores que possam lidar com a inevitável mudança.
E aí a palavra planejadores lembra o entendimento que eles têm de planejamento, que é uma atividade contínua. Então, o importante é se desenvolver como estrategista. E voltando aí no processo geral, né, para poder conectar, né, essa visão, né, essa abordagem do planejamento, poder conectar isso ao contexto VUCA, porque a estratégia está inserida no contexto, né, então o contexto volátil, certo, complexo e ambíguo, ele vai impactar a estratégia. Então como é que eu posso ter esse processo de planejamento, né, sintonizado com esse ambiente? A resposta para isso está justamente no assessment, né, na avaliação daquilo que está acontecendo. Eu faço um planejamento, coloco em execução, né, e aí eu vou avaliando aquilo e rapidamente eu vou fazendo a alteração da minha estratégia. Então isso tem que girar numa velocidade compatível com os meus objetivos. Passamos por alguns pontos desse importante e rico manual americano. E você pode tirar daí inúmeras lições. Mas eu vou destacar duas, né, que são básicas e podem ser usadas em qualquer situação. A primeira lição é a seguinte: faça o design antes do planning, ou seja, entenda o problema antes de detalhar uma solução. A segunda lição: atualize constantemente a sua estratégia. O plano, aquele documento formal, ele tem uma importância secundária. A validade dele é muito curta, porque ele ali estabelece as ações táticas, as necessidades de coordenação, mas ele precisa ser constantemente ser confrontado com o ambiente VUCA. Então, eu como sempre digo, né, o que importa não é saber seguir regras de planejamento, conhecer todas as ferramentas estratégicas. Né? O que importa para ter resultados, né, nessa luta, nesse xadrez da vida, né, é ser um estrategista.